Boa, boa, boa. Muito bem. Novamente sejam todos e todas bem-vindos aí, bem-vindas para essa que é a última live dessa maratona incrível que a gente começou na segunda-feira. Conversamos com Tati, o design, na segunda, Greco na terça, Plau, o design, na quarta. Ontem falamos com Fábio Hag e hoje a gente fala com Estúdio Bar. Vamos receber aí o Felipe Amaral, um dos sócios fundadores do Estúdio Bar. E está sendo uma alegria assim, para nós da Valkyria poder ouvir essas histórias, né, e evoluir junto. Esse é o grande propósito dessa maratona. Que todos possam ver, né, que é possível sim viver de design, virar o jogo. Não é fácil, mas é simples, né? Tem coisas que a gente não pode negligenciar. E hoje a gente vai conhecer mais uma trajetória vencedora de quem está aí no mercado há um tempo já também. Deve regular com a idade da Valkyria, vamos saber melhor agora. Então hoje eu vou falar com o Felipe Amaral do Estúdio Bar, já eu apresento ele. Encaminha aí essa live para quem vocês acreditam que esse assunto possa interessar. Estúdio Bar é uma grande inspiração para muita gente e para nós também quando a gente está falando de design de marcas, de estratégias de marca, de embalagem. Então vai ser muito legal esse papo aí, tá? Usa o aviãozinho, convida o amigo, convida a amiga, que o bicho vai pegar. E antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando essas lives. Foram centenas de pessoas ao vivo, em todos os dias, e isso me deixa muito feliz. A gente quer que o design no Brasil se valorize cada vez mais, e o jeito que a gente encontrou para contribuir com isso foi fazer essa maratona de lives e outras ações também, né, que a gente já vem fazendo há bastante tempo aqui no nosso Instagram. Quero agradecer também a minha equipe, meu time de marketing. Sem eles isso não seria possível. Agradecer ao Otávio, a Jaqueline, a Elisa, que me deram todo o suporte necessário para estar aqui todo dia e poder trocar aí com essas empresas tão legais, com histórias tão interessantes e inspiradoras para a gente seguir, né? Seguir em frente na busca pela prosperidade, pela rentabilidade no design. Então é isso, sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado de hoje. Eu vou falar com o Felipe Bernardes Amaral, sócio fundador e diretor de criação do Estúdio Bar. Formado em design gráfico pela Uniriter, pós-graduado em psicologia da criatividade e visual merchandising em Barcelona e especialização em branding pela SPM em Porto Alegre. O Felipe é apaixonado pela criatividade e suas diferentes formas de expressão. Ele defende que um criativo deve produzir em quantas áreas quiser, sem fronteiras para criar. É isso aí. Então, vou chamar aqui o Felipe. Fala, Felipe. Fala, Moisés. Boa tarde, tudo bem, meu amigo? Beleza, cara, tudo ótimo. Deixa eu Ajeita aí. me ajeitar, me adaptar aqui. Tu já tá mais rodado ali. Faz calor em Porto Alegre, né, meu? Tá bem. Tu tá me escutando bem? Tô, cara. E tu, me escuta bem? Te escuto bem, sim. Eu acho que tá tudo certo aqui. Mas muito legal, cara. Obrigado pelo convite, né? Muito legal também estar participando junto com vocês dessa produção de conteúdo extremamente relevante para o nosso mercado, né? Massa, A gente quer muito além do que a gente poder evoluir os nossos negócios, né? Poder compartilhar isso que a gente vai aprendendo ao longo desses tombos, né? Quer estar no mercado. É isso aí, cara. Eu que agradeço aí por ter aceito, né, o nosso convite. É uma honra para a gente poder ter vocês aqui. É uma empresa que está aí nessa batalha também, né? Por valorização do design, por se posicionar no mercado, por buscar, né, o reconhecimento. Eu acho isso muito legal e vocês inspiram tantas pessoas, a nós também. Então, é muito bom a gente poder estar aqui trocando e conhecendo mais dessa história, né? Então, eu tenho certeza que a trajetória de vocês pode inspirar
muitas pessoas que estão começando, que já estão numa caminhada, e aquelas que estão mais tempo também, né? A gente sempre pode aprender com a experiência dos outros, porque no fim das contas a gente é muito parecido. É mais uma questão de contexto que muda e aí a história pode tomar outros rumos. Mas falando em história, Felipe, eu quero que tu comece contando aí a trajetória do Estúdio Bar, quando que isso aconteceu, como é que foi essa ideia de empreender no design. Conta pra gente aí. Beleza. Cara, deixa eu só ver. Eu não caí nem nada, não me cortou, né? Não, não, tá de pé. Tá. Porque eu tava tentando botar no Não Perturbe, mas pelo jeito eu não consegui, porque acabou de entrar numa ligação bem na hora. Mas vamos Isso lá, aí, cara. São Paulo te adora também? Me adora. De São Paulo? Me adora, Eles me me adora. adoram. E o problema é que, acho que acontece contigo também, né? A gente, como segue em home office ainda por um período, as chamadas do estúdio, elas caem no meu celular, né? E eu tô obrigado a atender todas elas, então... Sim, sim. Tu não sabe para quem é, né? Tu não sabe para quem é. Tu ouviu minha Mas, pergunta? se puder repetir só para ver se eu acompanhei certinho, que foi bem na hora Tá, que... de boa. Não, eu tava perguntando mais da trajetória de vocês, né? Como que começou, quando Legal. que surgiu essa vontade de empreender. Pode complementar com a tua história também de designer aí para a gente saber aí também. Cara, a questão do Estúdio By, como é que ele começou e talvez a questão de empreendedorismo, né? O estúdio, até eu vi que no início estava perguntando um pouco quanto tempo tem estúdio, meio que regula com a Valkyria. O Estúdio Bar começou quando eu tinha 21 anos, na verdade, né? Então, a gente tem um tempinho aí de casa, assim, de rodagem, né? Hoje eu tô com 34, então... Então eu errei feio. Mas vocês estão há muito mais tempo. Muito mais tempo, mas aí em nível de maturidade, em nível de maturidade, assim, de design, acho que a gente está bem parecido, né? Mas começou lá super cedo, cara, 21 anos, e ele começou não por uma necessidade de empreender, né? Então, pensando de uma forma super objetiva, assim, né? Não que ele, aos 21 anos, né, eu estava na faculdade ainda, eu achava que era um super empreendedor e queria desbravar o mercado do design. Mas ele surgiu muito numa dor, na verdade, né? Então, acho que muitos, compartilhando um pouco com... acho que uma série de criativos acabam passando, né? De ter experiências em outros locais, né? Cara, o meu primeiro estágio foi em gráfica, né? E, na verdade, acho que foi o estágio que eu mais aprendi de todos. Né? Onde que eu mais cresci. Aprendi muito a questão mais técnica de produção, de software, enfim. Mas de ter passado por experiências em outros estágios, né, positivas, né, também, mas na grande maioria, talvez não aquilo que eu vislumbrava numa questão mais romântica do design, né, eu sentia que as coisas que eu estava vivenciando ali não era o que eu acreditava, né, eu sentia que tinha alguma coisa errada nesse processo do design, né, como ferramenta, como jeito de pensar. Alguns deles eu era o estagiário, mas eu também era referência de design, né? Então eu comecei a me perguntar, poxa, peraí, se eu tô aqui para aprender, mas eu tô de alguma maneira ensinando, né, o que deve ser feito, né? A ponto de, cara, chegar a projetos e tu não sabe o que fazer com aquilo ali porque tu é novo, tu tá aprendendo isso na faculdade, tu tá fazendo uma cadeira nesse sentido. E tu, cara, como é que eu desenho uma marca, né? Como é que eu faço outra coisa? E tu saindo Então, além dos processos um pouco não exatamente como eu imaginava que deveriam ser, então o Estúdio By nasce de uma desconformidade nesse sentido, né? E, cara, já tinha alguns clientes paralelos, te fazia alguns freelas e eu pensei, bom, se é para ser assim, eu acho que eu vou montar aquele estúdio que eu imagino como deve ser, né? Então, montar aquela empresa de design como eu imagino que deve ser uma empresa de design, né? Com os processos que eu acredito, com as entregas que eu acredito. E ele nasceu, cara, muito nisso, né? Um pouco nessa dor, né, latente de que talvez eu achava naquele momento que eu estava preparado e, cara, botar a cara, né? Deixa eu ver como é que é, né? Se realmente trabalhar com design é isso que eu estou vivenciando agora ou é outra coisa que eu posso começar a construir. Então ele nasce de montar um lugar
onde eu gostaria de trabalhar, né? Aquilo que eu acreditava, fazia do jeito que eu achava que deveria ser. E nisso, com 21 anos, né? Ainda estava na faculdade, um pouco na final da faculdade, mas foi aí que eu comecei a empreender, a ter que vender, né? Foi aí realmente onde começou o estúdio. Nesse processo, cara, o meu irmão, né? Ele recém tinha começado a faculdade, estava no primeiro, segundo semestre, era meu irmão mais novo. Também já estava no estágio que não estava gostando e, cara, eu falei, vem aqui, vamos começar um negócio, né? Já tinha que nem eu falei, tinha alguns pequenos clientes, então vamos botar a cara a tapa, assim. Então, ele nasce muito disso, dessa desconformidade de começar a montar algo que realmente a gente acreditasse, né? E começou, acho que, os clichês, né, de empresas, né, gerais, mas começou na garagem de casa. Então, o Estúdio Bar, ele tem, esse ano a gente está fazendo 13 anos, né, desde a sua criação, mas ele começou assim, né, vamos montar ali um espacinho na garagem, né, o nosso primeiro projeto de design do Estúdio Bar foi uma permuta, na verdade, com um tio que tinha uma loja de móveis, então nosso primeiro projeto de design ele foi pago com os móveis que a gente botou lá na época no escritório, então é muito legal a gente relembrar um pouco isso. Já fizemos dessa também. Então, as primeiras mobílias ali, a gente construiu parede de gesso, a gente pintou tudo e começou a dar aquela cara. Mas enfim, ele começou muito nisso, nessa necessidade de começar a se provocar e entender que tipo de negócio fazia sentido pra gente, assim, né? Meu irmão ainda, de novo, super novo, começando, né? E ele nasceu assim. Então, nesse período, assim, de 13 anos, cara, cada ano foi uma transformação nova, né? Então, é isso assim, hoje, se tu perguntar se eu me arrependo de ter começado tão novo, cara, talvez eu gostaria de ter tido outras experiências, né, que eu acabei tendo um pouco mais para frente, mas aquilo para mim foi um momento importante para o meu próprio crescimento, assim, de poder crescer e entender outras coisas, assim, nível de design, né? E assim, como estúdio, né, claro, eu sempre fui na área mais criativa, mas eu sempre tive um olhar de business, de negócio. Então, conforme eu ia complementando a faculdade, isso foi uma coisa legal também no período do início do estúdio, é que, cara, todas as minhas cadeiras eletivas eram de gestão de pessoas, né? Gestão de negócios, gestão de escritório. Né? Eu comecei a entender, acho que super cedo, que não era só fazer bons projetos, né? Mas como eu vender. Então, eu fui crescendo muito porque eu não tinha que criar, mas eu tinha que vender, eu tinha que justificar, eu tinha que realmente defender por que aquilo ali tinha valor, né? E, de novo, tu olha para um piá, né, de 21 anos, né? Cara, tu tem que estudar muito para tentar justificar tudo aquilo ali. Então, fazendo acho que um apanhado rápido assim do que foi o Estúdio Bar de lá até hoje, assim, a gente foi dando os passos conforme tinha que dar, né? A gente começou como um freelancer hoje, né? Não existia MEI. A gente começou no mercado negro, digamos assim, a gente não tinha empresa registrada, a gente foi fazendo trabalhos, né? Logo no segundo ano a gente já fez um CNPJ, né? E foi se estruturando e organizando. E nesse período, assim, né, a gente devia ter 2, 3 anos de escritório, sempre crescendo, conseguindo alguns projetos. A gente sempre tinha uma questão, assim, até tu falou um pouco da nossa expertise, digamos assim, né? A gente sempre teve um olhar muito voltado à marca. A gente, na época, cara, era a época dos sites, né? Então, 13 anos atrás, a galera queria site e não queria marca. Mas a gente queria fazer marca e não queria fazer site. Então, a gente vendia o site e entregava a marca junto. Então, de brinde. Um pouco de brinde, né? Porque a gente acreditava que, cara, aquilo era importante, né? A gente não sabia ainda por quê, né? Branding, eu comecei a estudar ainda na faculdade, branding, né? Não era uma coisa tão difundida como é agora, mas a gente entendia que era algo mais que aquele logotipo, a gente começou a entender todo esse universo. Mas só um corte, assim, do Estúdio Bar, né? Nesse processo de amadurecimento, é que, de novo, eu tinha uma necessidade um pouco cara, tinha o interesse de morar fora, de buscar, de me munir de outras informações, de ver outras culturas. Então, num período ali do Estúdio Bar, desses 13 anos, eu fui morar em Barcelona, né? E foi aí que meu irmão também assumiu 100%, entrou
um outro sócio na época também, que é o Pedro, que foram tocando junto o estúdio, né? A gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer com isso, então foi lá que eu fiz também esse mestrado em Psicologia da Criatividade, né? Comecei a estudar outras coisas, mas daí fiquei 2 anos e meio lá e voltei, né? Eu voltei, daí por isso que eu falo um pouco que a gente talvez case em nível de maturidade, né? De empresa, porque o Gustavo e o Pedro, eles começavam a me chamar dizendo que, pô, o mercado tá legal, a gente precisa de ti também aqui, vamos, se eu não tinha interesse de voltar. E, cara, talvez eu já tinha bebido tudo que eu precisava de morar no exterior e voltei e a gente começou a dar uma outra cara, assim, pro negócio, né? E aí que eu digo que a gente tem um parelho, assim, de idade, eu acho que a Valkyria tem 7, 8 anos por aí, né? 8. Porque 8 anos, né? Então, cara, pegar dos 8 anos para cá, que foi o momento que a gente foi dando passos, né? De sair da garagem, de ir para a primeira sede, né? Dividindo com outra empresa, e logo ir passando para uma sede própria, depois evoluindo em nível de espaço, de gente, de equipe. E aí foi dando outros, a gente foi alcançando outros patamares. Conforme a gente ia dando um passo maior que a perna, digamos assim, a gente ia vendo que a gente ia conseguir empurrar um pouco mais para frente. E um pouco só para concluir a história de Estúdio Bar, assim, fazer um overview geral, meu irmão também, né, com o passar do tempo, ele começou a sentir essa necessidade de ver outras coisas, né, tanto que eu voltei, né, um pouco tempo depois, ele foi para Barcelona, né, então é uma cidade que também está na nossa família. Voltou de Barcelona e também estava interessado em buscar outras coisas, né, se provocar, né? Justamente que praticamente a vida dele foi dentro do Estúdio Bar, ele tinha interesse de conhecer outras coisas, e nesse meio tempo a Natália, né, que na época estava trabalhando com a gente também, estava cada vez crescendo mais, né? Começou como estagiária, na verdade, no estúdio, e foi crescendo, tipo, é super talentosa, ela foi crescendo junto com o estúdio, e nessa saída do meu irmão para vivenciar outras coisas, ela também começou a assumir um papel extremamente importante, né, na nossa própria caminhada, assim. A gente sabe muito bem o quanto que é difícil empreender, e mais difícil ainda quando a gente empreende sozinho, né? Então, quando tu consegue encontrar esses pontos, né, de equilíbrio, né, de pessoas que completam também, a coisa vai muito se estruturando mais, a coisa fica um pouco mais leve quando a gente fala de empreender. Então, a Natália já faz alguns anos, né, ela se integrou também como sócia. Hoje, a gente divide as lideranças assim, nas etapas de projeto também, né? Ela muito mais por uma questão estratégica, né? Ela vem da publicidade, vem da questão de copy, né? Ela começou como redatora no estúdio e foi se integrando cada vez uma parte estratégica, e eu participo, na verdade, um pouco de todo esse processo, mas dando essa continuidade, como é que a gente expressa isso, né? Em formas, né? Em experiência dentro do escritório. Então, engatei aqui, fui falando um pouco, um resumão geral, mas hoje a gente está com 13 anos, cara, acho que são muitas coisas que aconteceram nesse processo, mas é legal olhar que cada uma delas foram trazendo um novo aprendizado e foram nos levando, na verdade, a um outro patamar, assim, como estúdio, como profissional, como pessoa. Cara, que massa, que legal. Não sabia que era uma história mais antiga, né? Eu achei que estava regulando mesmo com a Valkyria, mas é interessante, assim, ver essa trajetória, né, cara? Pô, começar com 21 anos. 21 anos eu estava entrando na faculdade de design. Então, realmente, tem uma diferença. Que eu sou mais velho que tu, né? Mas tá tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Exatamente. Mas, cara, muito legal, muito legal. Grato aí por compartilhar. E eu fiquei pensando, assim, né? Tu comentou hoje da Natália, né? Que faz esse papel mais estratégico. Como é que vocês estão estruturados hoje, assim? Chega a ter um departamento de vendas, assim? Ou isso é uma coisa que tu está encabeçando? Ou tem outra pessoa fazendo? Como é que vocês se estruturam enquanto estúdio? Cara, hoje a gente pode dizer que a gente um organismo vivo, né? A gente está sempre mudando, né? Imagino que vocês também, né? Quem quer sempre... A gente não pode ficar parado, né? Quanto estrutura. Então, ao longo de todos esses anos, a gente nunca foi igual. Hoje, como lideranças assim dentro do estúdio, que nem eu falei, a Natália, toda essa parte inicial de projeto, ela encabeça, ela lidera, né? Eu participo também, mas muito a gente podendo dividir essas responsabilidades, né? E a etapa mais expressão criativa, eu lidero e ela também participa desses processos. Então, aqui a gente começa em nível de processo de design, de metodologia,
entender muito bem essas duas grandes fases assim de um projeto, né? Só que a gente sabe que começa muito antes, né? Realmente um início de um namoro para um projeto acontecer de fato. Em nível de estrutura, hoje nós somos entre 10 e 11 pessoas, né? Somos 10 fixos, né, no estúdio. E com o tempo a gente foi sentindo a necessidade, né, de começar a não só desenvolver novas áreas, mas desenvolver novas lideranças assim, nesse sentido. Cara, no início eu fazia tudo, né? Então, até quando no período que meu irmão estava, eu acabava fazendo a parte criativa e a parte mais comercial, onde eu fui, cara, sei lá, por vontade, por gosto, eu comecei a estudar dinâmica social, como falar em público, daí fui me desenvolvendo nesse sentido, e meu irmão ficou mais na parte criativa, e eu acabei assumindo um pouco isso, né? E com o passar do tempo, isso foi uma coisa que foi ficando, né? De novo, talvez por facilidade, por gosto também, eu gosto dessa questão de relacionamento, fazia muito sentido. Mas com o tempo, e a gente sabe muito bem, né, Moisés, cara, é impossível fazer tudo bem feito, cara. E eu 2, 3 anos atrás, eu fazia parte comercial, né? Então eu que recebia o contato dos clientes, eu que falava, eu que marcava a reunião, né? E ao mesmo tempo eu continuava nos processos, né? E também fazendo toda a parte administrativa cara, financeira, a gente sabe tudo o que é complexo no escritório. Então, é legal quando a Natália assumiu, né, por total competência, e hoje ela faz muito melhor que eu, essa parte. A gente começa a dividir isso daqui, mas a parte comercial foi a gente teve por exemplo, hoje a gente tem uma pessoa que auxilia toda essa parte do processo comercial. A gente é uma pessoa exclusiva para isso, né? A gente não tem... Tu é como também diretor e sócio, tu assumiu essa parte na Valkyria. A gente sentiu necessidade a partir do momento que a gente via que as pessoas entravam em contato com a gente e eu levava uma semana para retornar um e-mail, né? Gente dizendo assim, cara, legal, adorei a proposta, vamos fechar o projeto, eu levava mais uma semana, né? Então, cara, é uma coisa que... E não é porque eu... sei lá, porque eu estava desprezando um projeto, não, porque, cara, era inviável, assim, era impossível. Então, a gente começou a sentir que, não, peraí, a gente precisa de alguém para conseguir atender esse projeto inicial, esse prospect inicial, né, poder apresentar o estúdio, mostrar um pouco do nosso processo, começar a filtrar também aqueles projetos que são, né, para a gente, né, e é porque a gente sabe muito bem, cara, a gente tem uma estrutura, assim como vocês, a gente tem um custo que é relativamente alto, assim, para ter um escritório de 10 pessoas, e a gente não consegue fazer, por mais que a gente queira e a gente adora escutar essas ideias de projeto, a gente não consegue abraçar tudo. Então, a gente começou a criar um processo comercial bem mais definido, né? Hoje a Letícia, que ela auxilia toda essa parte comercial. Eu participo ainda, né? Mas eu participo muito numa questão decisiva de trocar ideias sobre as propostas, de como montar um escopo, né? Em muitos momentos participando também das reuniões com alguns clientes em alguma determinada parte do processo. Então, essa primeira etapa de estúdio, né, a gente começou a botar uma pessoa específica para isso. Outra questão extremamente importante no escritório cara, é um pouco um pilar, assim, as 3 pontas de ter um negócio, né, de tu conseguir ter um produto, né, o projeto, tu tem que projetar bem, tu tem que saber vender esse teu negócio, tu tem que conseguir administrar tudo isso. Então, hoje essa terceira parte extremamente importante do estúdio, a gente tem o Francisco, né, que ele começou dentro do escritório, né, aqui dentro, e hoje ele tem uma consultoria, ele continua nos assessorando, então toda essa parte administrativa, de cobrança, toda a parte de gestão de RH, que ele é especialista nisso também, ele nos auxilia, então a gente consegue ter um outro braço extremamente importante para acompanhar o crescimento do estúdio, né, a gente conseguir ter esses processos de gestão muito bem organizados, de plano de crescimento das pessoas, de treinamento das pessoas também, essa parte administrativa, e nível de processo e projeto, tem eu e a Taia, né, dividindo essa parte de projeto, e a gente começou a também criar uma figura de uma gestora de projetos, né? Que hoje é a Bianca, ela faz parte, ela é designer também, atua nos projetos, mas nos ajuda, ela tem esse olhar muito mais objetivo de conseguir planificar, então ela nos auxilia a manter que tudo aconteça dentro do ordenado que a gente estima, e dentro de equipe de projeto mesmo, a gente tem essa divisão que pessoas que têm um viés um pouco mais... Então, são designers mais estratégicos, né? Então participam muito mais numa questão de planejamento, de pesquisa, de ajudar a definir, traçar a estratégia, posicionamento dos projetos, né? Que hoje, junto com a Natália, a Bia atua nisso também, ela é um pouco híbrida, atua também na parte visual, e a gente tem a Ana e a Gabi,
E na parte visual, né, que é a parte mais de expressão também, seja na parte de identidade, de branding, de embalagem, a gente tem a Malau, a Camila e o Ricardo. Então, aqui a gente fecha um pouco esse time do Estúdio Bar. Então, a gente tem um processo bem definido, bem organizado nesse sentido. Está sempre em transformação, porque eu sou um pouco chato nesse sentido. Eu estou sempre querendo encontrar uma coisa nova e variável, mas eu acho que uma coisa normal de uma empresa. Mas hoje a gente estrutura assim. É o modelo ideal, cara, para o momento atual que a gente está assim. Né? A gente quer outras coisas, a gente tem outros planos, mas hoje conseguiu suprir aquelas deficiências que a gente tinha, mas sempre tentando ver, nunca ficando parado. Acho que isso é importante. Que massa, cara. Eu realmente acho muito importante esse valor que vocês dão pro comercial, né? De ser uma pessoa dedicada. Uhum. Deixa eu só... A Taia me lembrou aqui, né? Alguém, né? Faltou o Léo, né? Desculpa, Léo. O Léo entrou faz um pouquinho. E o Léo é uma coisa também, uma outra necessidade que a gente tinha, né? Hoje a gente tem uma pessoa que auxilia principalmente na questão do verbal, né? Que era uma coisa exclusiva da Taia. Então, o Léo também ele vem para complementar esse time de estratégia. E ele fica um pouco em ambos, né? Para nos ajudar em toda a questão de universo verbal, que é uma das coisas essenciais, assim, num projeto de branding. Que massa. Salve pela Taia aí, ó. Salve pela Taia, de novo. Ia ficar mal na fita ali com o Léo. Mas, pô, muito massa, cara. Legal saber que vocês dão a devida importância para isso, né, cara? A gente fala muito isso na Valkyria. Não adianta a gente ter um time incrível de criação se não tem projeto bom entrando para esse time trabalhar. Então, faz todo sentido a gente ter gente dedicada a isso, né? Gente capacitada para servir, né, esses prospects que nos buscam. Porque, cara, é uma maneira também da gente valorizar o nosso mercado, né? Quem está buscando um serviço de design já é uma pessoa diferenciada, né? Já é uma pessoa que tem um para frente, assim, né? Que vai buscar realmente algo novo, algo inovador e tal. Então, a gente precisa dar um bom atendimento para essas pessoas, né? E realmente, cara, a gente passou por isso por um tempo, né? De todo mundo querer fazer tudo e criar e tal. Nós éramos 5 sócios no início, né? Sim. 5 designers. Então, cara, foi uma peleja, assim, né? Pega quem toca o comercial. Parecia uma bomba, né? Ia tocando um pro outro, assim, né? Até que caiu no meu colo e eu resolvi abraçar, né? Então, estamos aí hoje fazendo esse trabalho aí. O Matheus também é o Felipe da Valkyria, né? Então, é nesse sentido que eu acredito muito que as pessoas precisam olhar para isso, né, cara? Mas não é fácil, né, Felipe? Ainda assim, não é fácil. Com certeza tiveram muitos desafios aí na história de vocês, cara. Se tu pudesse elencar, assim, quais foram os principais desafios nesse processo, assim, de empreender, de consolidação do estúdio para chegar até aqui, nesse momento, 13 anos, né? Estrutura azeitada, assim, né? Mutante, mas ainda assim azeitada, viva e fazendo acontecer com projetos legais, ganhando prêmio e tal. Quem vê hoje acho que foi fácil, né? Mas com certeza não foi assim. Quais foram os principais desafios nessa jornada aí? Cara, os desafios são diários, né? Quando a gente resolve empreender. Mas eu acho que em cada momento, cada fase, um pouquinho do que eu contei no início da história do estúdio, os desafios eles eram diferentes, né? Então, lá atrás, a gente entender a necessidade, né, de não só melhorar o nosso nível de entrega de projeto, mas defender muito bem ele. Então, acho que a parte comercial, né, e um pouco o gosto tem muito essa relação, né, Moisés? Não adianta a gente, às vezes, ter ideias super legais, projetos super, super bacanas, mas a gente não consegue defender muito bem aquela ideia. Então, a gente passou por esses momentos de saber muito bem como defender uma ideia, né? A gente passou por momentos de entender que o processo e a metodologia é muito importante, de entender que, cara, ninguém faz nada sozinho também, a gente poder crescer a equipe, crescer os parceiros ao redor. Então, os desafios, eles são um pouco nesse sentido, mas acho que não existe um único desafio que a gente tem como negócio, mas é entender que hoje sim é bem diferente do que há 13 anos atrás, do que há 8 anos atrás, né? A gente falar de design. As pessoas buscam, né? Ainda sem saber por quê, né? Então elas sabem que é importante. E acho que o desafio principal é a gente ter todo o cuidado, né? Como estúdio, como designers, né? Como empreendedores também, saber escutar muito bem qual é o nível de maturidade que aquela empresa está,
também, buscando aquele serviço e cumprir o nosso papel de também mostrar, né, o que ela não sabe ainda sobre design. Então, cara, a gente recebe uma quantidade de prospects gigantescos, assim, né, quase que diário. E isso são de todos os tipos, né, de pessoas que estão no emprego e estão querendo abrir um negócio novo, de empresas que estão começando, querendo se remodelar, de grandes indústrias grandes indústrias querendo um projeto específico, né? E cada uma dessas necessidades são muito diferentes. Cada uma dessas necessidades tiveram experiências diferentes com o design também. Então, cara, é um pouco da gente conseguir, o desafio é a gente conseguir colocar do lado do outro e entender onde é que essa pessoa está nesse nível de maturidade de design e como é que eu posso fazer com que ela vá crescendo no patamar, assim, em nível de conceito, de entendimento sobre aquilo ali. Então, é porque é um desafio realmente diário e que não é uma coisa que tem um fim. É um pouco, e talvez eu elencaria isso como um grande desafio que a gente tem hoje. E não somente a gente como, cara, tendo empresas com estruturas com mais gente, mas a galera está trabalhando muito como freelancer, né? Trabalhando muito para si, né? E pega projetos daqui, trabalha com agências, com parceiros, pega projeto de fora. E as dificuldades, elas são as mesmas, mas a gente deve entender o nosso papel em como a gente conseguir ir direcionando as pessoas, né? As pessoas que têm boas experiências com design e as pessoas que têm más experiências com design, que elas existem aos montes, assim, também. Sim, cara, com certeza. E essa é uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, né? E, bom, as mesmas perguntas eu vou fazendo, né, nessa semana, porque eu acho que são histórias tão ricas, assim, que a gente acaba se inspirando e refletindo também a respeito do nosso papel, né? Uhum. Mas quando que vocês sentiram, assim, que o jogo virou? Né? Que, poxa, passamos a ser reconhecidos ou passamos a performar melhor, a faturar mais e tal. Quando é que vocês entenderam que momento foi isso e o que aconteceu no Estúdio Bar para dar essa virada de chave, assim? Cara, dizer que o jogo virou, assim, quando é que virou é muito difícil, assim, né? Datar esses momentos, assim, né? O que eu vejo é que a cada ano que passa, o estúdio ele tá maior, né? Mais organizado, né? Com projetos mais legais, né? Com novos desafios. Então, eu acho que a gente está todo dia tentando virar o jogo, assim, no bom sentido, né? E não quer dizer que o que estava até então é ruim, mas sim que eu estou sempre me provocando ao próximo. Né? Então, talvez tenha um pouco o nível de perfil pessoal, assim, né? De ser bastante inquieto nesse sentido, de estar sempre buscando, cara, como é que eu evoluo. Mas é isso, assim, a cada ano o estúdio, desde a sua criação, assim, né? E por mais que lá no início era super pequeno, super amador, né? Digamos assim, mas a gente sempre foi crescendo, né? Crescendo, a gente sempre foi faturando mais, a gente sempre foi crescendo em nível de equipe, a gente sempre foi amadurecendo em nível de processo, de projeto, em divisão de estrutura de escritório, né? Então, o que eu posso dizer em nível de virada, talvez, foi 3, 4 anos atrás, e não tem nem a relação com um projeto ou como um cliente, assim, foi o momento que a gente começou a entender e dividir um pouco mais como uma estrutura de empresa de design. Né? Então, até talvez um pouquinho mais, até, botamos uns 4 anos atrás, assim, que a gente realmente começou a estruturar como uma empresa de design. Não é só se provocar a melhorar os níveis do projeto, mas pensar como uma empresa de design funciona. O que ela precisa para ela crescer. Né? E a partir disso a gente começou a identificar também como é que a gente pode crescer em nível de expansão de projetos, de outros clientes, né? de projetos maiores também. Né? Existem esse negócio também de também se provocar até onde que vai o meu projeto, até onde eu consigo chegar. Então, acho que a partir do momento que a gente começou a se estruturar e pensar como uma empresa de design, e não somente pensar em projetos de design, foi uma virada. A partir daí, cara, foi um momento que a gente começou também a se apresentar melhor para o mercado. Então, a gente tinha muito... cara, a gente entendia, né, na nossa ideia, né, por mais que a gente estivesse sempre buscando crescer mais, melhorar em nível de projeto, a gente entendia, pô, temos projetos legais, né, não temos projetos ruins. Como é que a gente começa a mostrar isso para fora? E até tem o Rafa Poloni, que claro, tu conhece também, né?
é um designer que trabalhou bastante tempo no estúdio, hoje ele está em Nova York. Quando ele entrou no estúdio, né, a gente fez uma entrevista lá, conversou com ele, ficamos 2 horas conversando com ele, e ele olhou para mim e para o meu irmão na época e disse assim, cara, eu acompanhava o estúdio, achava os projetos legais e tal, mas eu não sabia que vocês tinham tudo isso daqui, né? Então foi daí que a gente começou a pensar, poxa, eu acho que parte importante desse processo é a gente conseguir se vender bem. Foi daí que a gente começou também a participar de premiações, né, mostrar nosso trabalho para fora. Então, nos últimos anos, a gente sempre teve recebido uma série de reconhecimentos, isso é muito legal, né, de se apresentar melhor, de estruturar melhor. Então, eu entendo que a virada foi muito como a gente pensar como empresa de design e o que a gente precisa para dar os próximos passos, né? Hoje a gente tem, cara, dá para dizer que a gente virou, entre aspas, o jogo, porque a gente consegue atuar em diferentes nichos, em diferentes categorias, para pequenas empreendedores assim montando o seu sonho para, cara, indústrias multinacionais. Então, tudo isso faz parte do portfólio. Então, dá para dizer que a gente chegamos, cara, mas a gente quer muito mais ainda. Bem mais, né? Com certeza. Bem mais. Mas nesse sentido mesmo, até eu vi que a Thay comentou ali que ela falou das premiações, né, de alguns projetos. Eu estava te provocando para ver se tu ia chegar nesse ponto, porque eu vejo assim uma virada, né? Porque eu não acompanhei, né, tudo isso que tu falou, né? Não conhecia a história, não conhecia os bastidores e tal. Mas a partir do momento que vocês começaram a ganhar alguns prêmios assim e apareceram muito mais, eu vi que, poxa, realmente o trabalho dos caras tá num nível de excelência bem legal, né? Acho que o projeto do Devaneio do Velhaco foi um deles, assim, que me chamou muita atenção e que eu acho que chamou a atenção de outras pessoas, né? Até quando a gente postou lá no nosso Instagram, aqui no nosso Instagram, no caso, né? Não lá, o projeto, a galera comentando assim, né, na agenda das lives, poxa, no Devaneio do Velhaco, Estúdio Bar, case referência, não sei o quê. Então, eu reconheço assim, né, esse trabalho como um trabalho muito legal e que realmente botou mais luz, né, no Estúdio Bar pro mundo, assim. Então, acho que isso foi bem legal, assim, mas com certeza deve ter muita Sim. coisa, né, que aconteceu aí ao longo desses 13 anos que fez vocês chegarem onde vocês estão, né? E eu acho que esse negócio, esse ponto das premiações é super importante, assim, mas assim, a gente tem hoje como uma regra, né, a participação de premiações, a gente tem um investimento prévio também para participar de prêmios, né, regionais, nacionais, né, e internacionais, porque realmente é um ponto que é importante, assim. Hoje a gente tem 2 fatores que a gente avalia em nível de prêmio. Primeiro, eu me provocar saber se meu projeto ele está no nível que eu espero, né? E como eu alcançar o próximo nível, porque os projetos eles nunca estão iguais, né? Cada ano a galera está melhor, então a gente também quer mostrar cada vez um crescimento. Então, hoje as premiações eles são um ponto importante interno para a gente poder avaliar se realmente a gente está não só desenvolvendo bons projetos, mas se organizando para apresentar bons projetos, né? Um pouco que a gente falou, não adianta só ter um projeto muito legal, mas não conseguir apresentar direito, né? Seja para uma premiação ou seja para o mercado externo. Então, esse é um dos pontos muito importantes que a gente utiliza as premiações hoje. E a outra, cara, é validação, né? Querendo ou não, são chancelas do mercado, são chancelas de organizações de referência que estão dizendo que a tua empresa ela é validada de alguma maneira. Então, a gente, cara, incentiva muito que as pessoas participem, porque primeiro é legal para te saber, pô, meu projeto tá legal, onde é que ele tá, né? Deixa eu ver quem é que tá ganhando junto comigo, né? O porquê que eu perdi. Então, a gente poder levar isso como um aprendizado e depois as validações, né? A gente, cara, desde do próprio Bornancini, que é o nosso prêmio aqui, né, da P Design, né? A gente já recebeu lá desde, cara, acho que o primeiro foi em 2016, talvez, que a gente recebeu, né, há bastante tempo atrás, mas a gente foi participando, né? Todo ano a gente tem recebido reconhecimentos no Brasil Design Award, né? No próprio Latin American Design a gente recebeu duas medalhas, 2 troféus de ouro já em branding, em packaging. Esse ano foi o ano que a gente ganhou um IF também, né? Que é o Oscar do design, a gente brinca, né? Então, pra gente, cara, foi foi super legal, inclusive com um projeto de packaging do Devaneio do Velhaco. Então, foi um projeto muito legal, foi um reconhecimento muito legal. A gente participou da Bienal Ibero-Americana. Eu acho que muito dos prêmios que a gente compartilha, né? A Valkyria também tem uma série tem ganhado, né? Todo ano copando bastante prêmio. São importantes para mostrar, cara, primeiro para validar nosso projeto e mostrar, cara, mercado, olha aqui, isso aqui justifica tudo que eu tenho por trás, né? Os valores que a gente cobra, que a gente tenta mostrar o valor que a gente tem também, porque a gente entende que esses projetos eles foram validados porque eles realmente transformaram algum negócio. Sim.
Não, e é aquela história, né, Felipe? Não basta a gente achar que a gente é bom, né? A gente tem que parecer que a gente é bom. Parecer que a gente é Então, bom, exato. os prêmios, eles auxiliam nisso, né? E também é uma prova de que a gente consegue fazer frente, né? Com grandes estúdios, com grandes empresas aí que tem 100, 200 funcionários. A gente está aqui no sul do país. A Valkyria também tem 12 pessoas atualmente na equipe, né? Vocês aí com 11, ela tocou, viu? Chegou o iFood. Tocou. Pior que nem sei por que tá tocando aqui, porque a gente nem tá vindo aqui. Vou deixar. Eu vou tirar do grande. Parei só um pouquinho, mas para aí. Não, vai atender, tranquilo. Vai que é um cliente, né? Mas é muito legal isso aí, galera. A gente tá aqui na mesma cidade, né? Estúdio Bar. Fazer ao vivo, E... né? Hã? É. E é legal, né, Felipe? Porque por diversas vezes, assim, a gente faz uma qualificação, assim, de leads, né? De oportunidades. E seguido, né? A gente pergunta... é uma pergunta clássica, né? Que a gente faz, assim, durante uma qualificação, se a pessoa está orçando com mais alguém, né? E, cara, assim, de 10 nomes, 7, de 10 oportunidades, em 7 é o Estúdio Bar que a pessoa está orçando também, né? Então, eu acho bem legal isso, assim, a gente tá realmente se consolidando aqui, né, no mercado regional, principalmente, e tomando o Brasil e o mundo. Acho que isso é incrível, é a prova de que a gente pode, sim, desenvolver um bom trabalho numa equipe enxuta, numa estrutura pequena e atender grandes clientes, fazer grandes projetos, ganhar prêmios que nem Tati, o Greco e tantas outras grandes aí que estão há mais tempo nessa caminhada, né? Sem Então, dúvida. cara, Cara, é bem legal, na real, isso e, cara, sinceramente, assim, mas a gente tá aqui em Porto Alegre, né? Mas eu acho que a gente não perde para ninguém, assim, né? Isso é uma coisa, e a gente não perde porque a gente está sempre querendo melhorar, assim, né? Então, a gente se inspira muito, né? Foi muito legal ver essa semana de lives ali, né? Pô, a Tati é uma referência desde a época da faculdade, né? O Greco é um cara super premiado, admiro pra caramba também, né? O Hag e a Plau, né? Que inclusive são parceiros nossos de projetos também, é muito legal sim. ver tudo isso. E de certa maneira também nos reconhecem, né? Conhecem algum case, né? Já viram em algum momento. Então, a gente tá aí para também mostrar que a gente tem, cara, potencial aqui. E é legal, pegando em nível de referência, Porto Alegre tem outros estúdios muito foda aqui também, né? Super premiados. É muito legal ver que a gente tem ajudado também a melhorar o nosso mercado do design. Assim. E esse negócio de precificar, de mercado também a gente faz também a mesma pergunta e normalmente, né, vem a Valkyria como outra cotação de agência. Mas, cara, isso também a gente fica super tranquilo porque o mercado é gigante demais, né? É muito legal porque e até a gente fica, cara, até outros também, às vezes outros estúdios aqui de Porto Alegre ou de outros locais. Cara, legal assim, né? Se caso não feche com a gente, esses dias a gente estava contando um projeto e eles estavam fechando com a gente ou com a Greco, por exemplo, lá. No final era uma empresa nova de Minas, né? Que estava super inclinada, mas, pô, eles estavam próximos lá. Pô, faz sentido também e a gente fica feliz porque o nível de projeto que vai ser entregue vai ajudar a mais empresas melhorarem o seu nível também, né? E isso aumenta o nosso valor, né, Felipe? O mercado tendo bons projetos, tendo bons profissionais, só tende a crescer, porque não adianta a gente aqui fazer um bom trabalho e querer cobrar um preço que a gente entende que é justo pelo valor que a gente entrega, né? Pelo valor que a gente fornece para um cliente, se tem gente cobrando tão pouco, né? Porque não sabe se valorizar, não sabe precificar. Então, cara, eu fico bem feliz assim quando esses prospects estão buscando empresas sérias, né? Empresas que estão buscando se valorizar, que tem um preço adequado com o valor, né, que entregam. Então, acho que isso me deixa mais confiante, assim, em dias melhores, sabe? Então, para a gente fechar, Felipe, eu quero que tu dê aí os teus conselhos, cara. Tu tem aí 34 anos, mas já pode dar conselho, né, Filipão? Já pode dar conselho. Já tem 13 anos empreendendo, rapaz. É uma vida já. Então, cara, para quem está começando aí, o que buscar, que competências trabalhar, que áreas do conhecimento é bom se aprofundar para viver de design, para conseguir chegar aí
onde felizmente a gente tá podendo estar nesse momento. Cara, conselhos, né? Dica se fosse bom a gente vendia, né? Pra vender, né? Consultoria, aquela coisa. Não, estou brincando. Eu acho que muita gente é legal quando a gente tem instrumentos de troca assim e compartilhar, mas porque as pessoas, né, e a gente também vai aprendendo com o outro, né? E às vezes empreender é uma profissão, né, muito solitária. Às vezes falta um pouco para trocar, né? A gente até já conversou em muitos momentos também em outras oportunidades. Então é legal quando a gente consegue ver próximos, assim, a gente pode trocar ideias sobre precificação, sobre mercado, sobre gestão de pessoas, né? Enfim. Mas dicas, conselhos que eu daria mais sobre a minha perspectiva, assim, né? Seja para quem quer montar um escritório, né? Tendo 21 anos ou tendo 30, ou mesmo para quem trabalha em locais, ou trabalha como freelancer, ou que trabalha em alguma agência, é poder não se limitar, assim, em nível criativo. Eu acho que as pessoas que vão para a área do design são pessoas que já têm uma predisposição criativa, né? Ou seja, gostam de gerar ideias. E até pegando um pouco de que quando eu fui morar fora e comecei a estudar outras coisas que não eram design, eu fui para psicologia da criatividade, fui entender o processo criativo, fui entender como é que funcionava tudo isso. E isso talvez me potencializou que a gente deve explorar ao máximo a nossa criatividade também em nível de expressão. Eu diria para as pessoas serem mais multitask, né? Mais designer, digamos assim, né? E não para não ser especialista em algo, mas sim porque é importante a gente entender as formas que a gente tem para criar, né? Então não é eu vou ser um designer de marca, mas eu não preciso saber ilustrar, mas é legal se eu conseguir me experimentar nisso, né? Talvez eu não saiba fazer motion, mas eu preciso entender como é que funciona para eu conseguir pensar da minha estrutura de um projeto de branding, como é que isso se comportaria. Enfim, cara, a gente, desde o início, a gente sempre foi um estúdio extremamente estratégico. A gente sempre teve um olhar muito importante na estratégia, na expressão, né? De poder construir uma marca não só na forma, mas nas palavras. Então, cara, designer gráfico não sabe escrever, óbvio que sabe, né? Não sabe desenhar uma estratégia, óbvio que sabe. Então, aprenda, tenha um olhar mais estratégico sobre as coisas, né? Aprenda a escrever e também criar de outras formas, né? Seja em vídeo, seja em texto, seja, cara, em qualquer outra coisa, assim. Então, eu sou muito favorável, assim, a que a gente experimente, né? De novo, não é que a gente não possa ser especialista. Essa semana vocês falaram com 2 super especialistas em tipografia, né? Mas, cara, muito do que eles também têm esse poder, assim, dentro de uma especialidade é porque foram ampliando o seu universo, né? Então, a gente tem que ampliar para saber, mas depois a gente vai entendendo o que a gente pode focar ou se especializar. Então, sejam um pouco mais experimentadores, né? Sejam mais inquietos nesse sentido, assim. E, cara, eu falei só na questão do design, em nível de projeto, mas eu estou pensando em nível de empresa. Cara, eu tinha 20 anos lá, eu estava estudando gestão de negócio, gestão de escritório, gestão de pessoas. Entender que, cara, se a gente vai empreender no mundo do design, às vezes o tempo parado no computador criando é o que a gente menos faz, né? E hoje, tipo, eu lidero uma equipe de criação nesse sentido também, mas eu tenho que aprender a ser um pouco rápido, né? Em algumas contatos, algumas trocas, eu ser um pouco mais objetivo, porque eu não consigo ficar 100% do meu tempo, né, fazendo isso. Então, entender que empreender no mundo do design é entender que tu vai ter que saber comercial, tu vai ter que fechar planilha, passar nota, né? Tu vai desde fechar um projeto, ter uma ideia genial, mas, cara, às vezes tu vai ter que sair para comprar água porque não tem mais ali também. Isso faz tudo parte de empreender, né? Então, é saber um pouco de tudo, né? E no caso de empreendedor design é entender que, cara, a gente precisa ter outras faculdades, assim, em nível de conhecimento, estudar muito, assim, e experimentar. Eu acho que a gente só consegue toda a evolução que o estúdio teve, assim como a Valkyria, é porque a gente testou muito, né? A gente não ficou com muito medo de errar e de botar a cara a tapa ali. Cara, a gente aprendeu com erro, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer, que não tem problema tropeçar, né? Desde que a gente caia para frente. Então, a gente ficar tropeçando no mesmo erro, aí sim que é um problema. Então, a gente estimula, seja em projeto, ou seja no dia a dia, que a gente experimente e erre, né? Só assim a gente vai conseguir quebrar alguns graus de nível de inovação, né? Mas se eu não conseguir cair para frente, eu vou estar dando voltas. Então, esse ciclo de evolução eu vejo muito nesse sentido. Sim, cara. Porra, muito legal, muito legal.
cair para frente. Gostei dessa. Já tinha ouvido, mas eu gostei. Gostei de relembrar. Fazia tempo que eu não escutava essa. Felipe, muito grato, cara. Muito grato aí pela conversa, pelo teu tempo. Foi bom demais conhecer mais da história do Estúdio Bar e também da tua trajetória, né? Que é uma coisa só ao mesmo tempo, né? Claro que depois foram vindo algumas pessoas aí para somar e eu acho isso incrível. Então, muito grato aí pelo teu tempo. Vou dar um recado aqui rapidinho, depois eu passo a palavra para ti fazer tuas considerações finais aí. Eu quero lembrar que nos dias 2, 3 e 4 de novembro a gente vai contar a nossa história. Vai contar como que a gente chegou e fez a nossa virada, né? Para que vocês também possam se inspirar. E vamos dar 3 aulas incríveis. Já estou preparando conteúdo para esses dias, eu e o Matheus. Então, estejam lá que vai valer muito a pena. E é isso. A grande virada, link na bio, se inscrevam e participem para a gente evoluir todo mundo junto e valorizar o nosso mercado de design, que está precisando, para que todo mundo possa subir a sua régua, cobrar melhor, viver dessa profissão de forma digna. Felipe, tudo contigo, mano. Grato aí mais uma vez pela presença e pelo teu tempo, pelo papo. Foi muito bom te ouvir. E um grande abraço aí. Fala aí. Beleza. Cara, eu que agradeço, assim, de novo, reforçando o quão importante esse movimento que vocês têm feito, né? Isso é super legal para a gente poder, cara, dar o nosso olhar, exatamente é isso, né? A gente poder que as pessoas nos escutem também, não como um dono da verdade, né? Mas como uma experiência que aconteceu, né? A gente tira muito proveito das boas e das más experiências sempre ali. Cara, acho que é muito legal entender e participar também dessa troca. E, cara, para finalizar, assim, acho que um ponto que tu trouxe ali logo depois que eu concluí, que é super importante a gente entender, é que, cara, ninguém faz nada sozinho, assim, né? Então, se a gente hoje, a gente consegue olhar para trás como estúdio e, cara, e querer sempre mais, mas ter um puto orgulho do que a gente construiu, porque a gente entendeu que a gente somando inteligências, a gente sempre vai conseguir chegar mais longe, né? E não falo de simplesmente ter tudo dentro da nossa estrutura, assim, mas saber contar com profissionais, com parceiros, né? Assim como o Fábio Hag, né? Que a gente conversou essa semana, assim como o Rodrigo. Sim. Também, que são, cara, especialistas, são expertises, né? Que às vezes não tem dentro, que vão se somando a projetos e entender que isso só vai enriquecendo, na verdade, cara, o trabalho. Então, é muito legal também poder deixar muito claro para as pessoas que, por mais que a gente trabalhe sozinho, né, quanto mais a gente conseguir somar esses conhecimentos, mais longe a gente vai conseguir chegar. E, cara, para finalizar, eu acho, a gente vivenciou muito isso, né, como Estúdio Bar, vocês como Valkyria, que as pessoas têm que entender que nada acontece de um dia para o outro, né? A gente está aqui trocando essa ideia, querendo mostrar para o mercado também os crescimentos que nós tivemos nos nossos negócios, né? Tanto em nível de estrutura, em nível de organização, em nível de faturamento também, né? De como cobrar melhor pelos nossos projetos. Mas precisa entender que não é de um dia para a noite, né? Tem paciência, né? A partir do momento que a gente começa a entender também que trabalhando com mais pessoas a gente potencializa o nosso trabalho, isso também vai incrementando também o próprio crescimento em nível de estrutura de proposta, entendeu? Isso vai dando mais segurança para quem a gente está contratando. Enfim, é muito isso assim, cara. Paciência, porque dá trabalho, né? Mas se tu tá ali porque aquilo faz sentido para ti, se tu tá ali porque realmente tu ama aquilo que tu tá fazendo, vai dar certo. Então, mas baixar a cabeça, trabalhar, estudar pra caralho, né? E, cara, uma hora vem, né? Não desistir nunca ali que uma hora vai vir, né? Mas tem que, né, já diria um pouco eu gosto da frase do Picasso lá que, cara, a inspiração ela existe ali, né? Mas ela se ela chegar, ela quer que me encontre trabalhando, né? Então, cara, trabalhar que uma hora a coisa vai vir, né? Seja em nível do projeto, nível de organização, nunca desistir nesse sentido. E, de novo, parabéns, cara, e sucesso aí nos projetos. Valeu, cara. Sucesso para o Estúdio Bar também. Desejo um fim de ano incrível para vocês aí, com muitos projetos, que dê tudo certo aí. Vamos controlar aí a ansiedade, né, para fechar o ano bem, depois sair de férias. Vocês vão fazer recesso também?
Vamos fazer recesso lá. Ah, Merecido, né? A gente, coisa boa. esse ano louco de pandemia, né? Tô Mas contando os dias, cara, aqui também. Mas é isso aí, cara. Muito grato mais uma vez e foi muito bom conversar contigo. Tenho certeza aí que a galera curtiu. Tinham quase 70 pessoas online aí no momento. E certamente muitas outras vão ver esse vídeo depois para se inspirar e evoluir também. Então, Felipe, muito grato aí. Boa tarde e vida valeu. longa ao Estúdio Bar. Sucesso. Até mais. Falou.